Neymar. É um nome que, bom, dispensa apresentações, né? Mas a gente vai ver que por trás do gênio da bola, da celebridade mundial, existe toda uma história de construção. Uma estratégia pensada nos mínimos detalhes. Vamos mergulhar em como aquele garoto lá da Vila Belmiro virou esse fenômeno que a gente conhece hoje. Para todo mundo, ele é um fenômeno. E não é para menos. O nome dele hoje é praticamente um sinônimo de futebol moderno. Só que a coisa vai muito além, sabe? Ele é uma daquelas figuras raras que extrapolam o esporte. De repente está ditando moda, está na música, virou parte da cultura pop do mundo todo. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo, as duas faces dele. Porque o Neymar não é uma coisa só. Pensa bem, de um lado se tem o gênio do futebol, o futebol arte puro. Do outro, um produto de marketing, uma marca global construída, olha, milimetricamente. Essa mistura do talento bruto, quase caótico, com uma máquina de mídia super calculada. A grande pergunta é essa então. Como é que o prodígio lá da Vila Belmiro virou as duas coisas ao mesmo tempo? Como acontece essa transformação? É essa jornada que a gente vai desvendar agora. Bom, para entender isso, a gente precisa voltar para o começo de tudo, lá no Santos. Porque, olha, é fundamental sacar isso. A ascensão do Neymar não foi sorte, não foi por acaso. Foi um processo, um projeto mesmo, para lapidar esse talento. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Ele sabia que ali estava um diamante a ser lapidado. Para o Santos e para todo mundo em volta dele na época, o Neymar não era só um bom jogador. Ele era um ativo, uma pedra bruta que precisava ser trabalhada para se tornar uma joia de valor mundial. A missão era essa. E essa lapidação, gente, ia muito além do treino com bola. Foi montada uma estrutura profissional gigantesca em volta dele. Suporte psicológico, treinamento de mídia, aula de inglês, de espanhol. A ideia não era formar só um jogador, mas sim preparar uma figura pública completa, pronta para brilhar no mundo inteiro. E para ter uma ideia do tamanho desse investimento, dá uma olhada nesse número. R$30 mil. Esse era o salário mensal do Neymar aos 12 anos de idade. Pensa só, é um salário que muito profissional com anos de carreira não manha. Isso aí não é só um pagamento, né? É uma aposta. É a prova da fé absurda que tinham no potencial dele, muito antes de qualquer pessoa fora do Brasil saber quem ele era. Aí, a coisa começa a mudar. Conforme ele ia ficando famoso no campo, uma outra estratégia paralela entrava em ação. A de transformar o jogador em uma celebridade. Tirar ele do gramado e levar para o horário nobre da TV. E a tática era bem clara: furar a bolha do futebol. Ele não ia só em programa de esporte. De repente, ele está em Malhação, no Caldeirão do Hulk, no Pânico. Cada aparição dessas colocava ele mais dentro da cultura pop. Era um jeito de apresentar a marca Neymar para milhões de pessoas que, sei lá, talvez nunca tivessem visto um jogo na vida. Pois é, a construção da marca era em todas as frentes. Tudo nele virava uma ferramenta. O penteado virava moda entre os jovens. As dancinhas de comemoração viralizavam na hora. Aí ele aparecia em clipe de música famosa. Tudo, absolutamente tudo, era pensado para manter o nome dele em alta, para ele ser assunto muito além do campo de futebol. E aí vem o próximo passo nessa construção, a seleção brasileira. Ele se torna a grande estrela, o herói da nação. E aqui, meu amigo, a pressão e a expectativa vão para outro patamar. Porque, vamos combinar, vestir a camisa amarela no Brasil não é só jogar bola. Tem toda uma expectativa cultural de jogar bonito, sabe? Do futebol arte. E o Neymar foi colocado nesse lugar, o herdeiro de uma linhagem de gênios como Pelé, como Ronaldo. É um peso e tanto, né? Essa frase do Renato Maurício Prado na época da Copa de 2014 resume perfeitamente o que o país sentia. É ele o nosso grande jogador, a nossa grande esperança. Pensa na responsabilidade. A esperança de uma nação inteira, jogando em casa, estava toda nas costas dele. E o que rola na Copa de 2014 é assim um roteiro de filme. A expectativa era de glória, de vitória em casa. A realidade foi a lesão dramática que o tirou do torneio. A narrativa muda do herói campeão para o herói trágico. Mas, por mais maluco que pareça, aquela lesão, a comoção toda, acabou fortalecendo ainda mais o mito dele. Virou um capítulo importantíssimo na história que estavam construindo. Beleza. Agora a gente vai juntar todas essas peças. E a gente chega num conceito que talvez seja o que melhor define a carreira toda dele. Um conceito que é um paradoxo, que é o homem, o mito e a marca. O caos perfeito. Isso, o caos perfeito. A ideia é justamente essa. É um termo que descreve essa natureza dupla da carreira dele. De um lado, tem o caos, o talento puro, o drible que ninguém espera, a genialidade imprevisível.
Do outro, tem a perfeição, a máquina de marketing, a imagem super bem construída, o lado comercial. Então, o que forma esse fenômeno chamado Neymar? É exatamente a soma desses elementos. O talento que ninguém consegue prever em campo, a imagem pública que foi moldada com todo cuidado, o poder comercial de uma marca global e, claro, a pressão de ser o símbolo da esperança de um país inteiro. No fim das contas, ele é a definição máxima do que a gente pode chamar de jogador-celebridade. É aquele ponto em que a linha que separa o esporte do entretenimento simplesmente some, desaparece por completo. Ele é o atleta moderno levado à última potência. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar. No final, qual vai ser o grande legado do Neymar? O futebol genial, a arte que ele fazia com a bola, ou o espetáculo, a marca, tudo que foi construído fora de campo? É uma boa pergunta, né? E a resposta, bom, talvez ela ainda esteja sendo escrita.